Você citou o Pessoa, eu me recordo de um trechinho do livro do Desassossego, vou parafrasear aqui, mas que diz algo mais ou menos assim, que aquilo que você fala ganha em virtude e perde em terror. E eu gosto muito dessa ideia, e talvez até para a psicanálise faça bastante sentido, porque aquilo que você está dizendo, né? A poesia ela não vai resolver nada por si só, mas como é reconfortante, nós conseguimos ter esse insight de alguma coisa que nos habita ali, que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, não consegue explicar, e de repente você lê, você se identifica e você fala sobre isso. E quando você fala sobre isso, você dá oportunidade para aquilo sair das sombras, daquele lugar assim do terrorífico, do estranho, e chegar em um outro lugar. Então, quando ele fala ganha em virtude e perde em terror, eu entendo mais ou menos nesse sentido, né? Só que eu penso, Pedro, você falou um ponto que eu acho bem interessante, que é sobre não resolver, né? Porque acho que as pessoas elas buscam resolutividade. Então, você já deve ter se deparado, e os psicólogos de modo geral, assim, aquela pessoa que chega e fala assim, mas eu fico aqui falando e falando não resolve nada. Né? Então, assim, o que é que eu estou procurando aqui? É resolver o problema? Mas o que é resolver o problema? Né? E às vezes eu tenho a impressão que talvez a relação com a poesia seja parecida. Por que eu vou ler uma poesia? Resolve nada. No final do mês eu tenho meus boletos para pagar, tenho as minhas dores de cabeça, né? Mas o que convite também que a poesia faz e que a análise também faz, que não diz respeito a essa resolutividade objetiva, mas que diz respeito a esse aprofundamento interno que você está trazendo aqui pra gente, né? Sim, exatamente. E justamente aquele desnível, né, desnível que eu estava dizendo a respeito do excesso da busca da razão, da resolução e a pouca capacidade, né, como o filósofo certo fala, de tolerar aquilo que você sente. Afinal de contas, a vida talvez seja isso, né, tolerar o que você sente. Muita pergunta muito comum que é, tá, e o que eu faço, como que eu resolvo, né? Como que eu mudo, como que eu deixo de sentir isso, né? É novamente uma forma da linguagem que te aproxima da busca pela razão, da verdade, ou de uma forma lógica da resolução. E não existe essa resolução, né? Existe talvez esse se aproximar um pouco mais desse afeto, né? Enriquecer a linguagem acerca desse afeto e permitir que você transite, né, de forma um pouco mais livre, não enrijecida, né? Acho que faz parte assim disso que você busca talvez ou fala, né, que é a tolerância desse sentimento, né, que a gente tem uma capacidade enorme de sentir e pouca capacidade de tolerar o que sentimos. Sim. E que encontro diferente é esse que a poesia e a psicanálise propõem? Porque é um encontro que não tem um fim, um objetivo resolutivo específico, mas que convida a essa aproximação, que é uma aproximação muito singular, eu acho que muito íntima também. Eu penso, Pedro, que a própria poesia é um processo muito íntimo, até de relação não só com o próprio afeto, mas com o autor. Então, eu falei da pessoa aqui, assim, o pessoa, parece que é alguém muito próximo de mim, né? Pois é. Mas é uma relação que você vai desenvolvendo, que é uma relação de muita proximidade, porque é íntimo, mas ao mesmo tempo é uma relação que, assim, é distante pela lógica. Então, assim, quantos autores que às vezes estão na nossa cabeceira que parecem os grandes amigos por um mês ou por um mês e meio, né? E que quando acaba o livro a gente sente saudade, às vezes procura um outro livro do mesmo autor para buscar de novo mais daquilo. Então, eu acho que é muito legal, sabe, assim, esse processo tão íntimo, peculiar, pessoal, mas também com o autor, mas também com aquela figura, aquela persona, que a poesia também oferece, né? Com certeza. Tamanha a capacidade de afetar, né? De fazer sentido, de desenvolvimento com a leitura. Ou até mesmo com a persona do poeta, né? Falar do Pessoa, né? Como se fosse estar aqui, né? E, inclusive, acho que o mês passado faria 135 anos, né? Uhum. E o Fernando Pessoa, né? Sua poesia é tão rica, né? Que, como você disse, né? Agora há pouco, atravessa o tempo e interessante que você lê uma poesia, né, de qualquer poeta, e você interpreta e aquela poesia te convida a sentir algo que você quer seu, não do Pessoa,
né? Então eu acho que a arte ela tem esse potencial, a poesia talvez seja uma das grandes formas de causar, né, de exercitar isso. Então não é à toa que fazer essa relação com a psicanálise, né, que é justamente desse campo de trazer a questão dos afetos, né, se propor a pensar e se propor a colocar palavras, né, nessa pergunta muito difícil que é como você está se sentindo, quem é você,